Você já se perguntou por que certos padrões negativos parecem se repetir na sua família? Talvez você tenha notado doenças recorrentes, problemas financeiros ou mesmo comportamentos destrutivos que passam de geração em geração. Essas situações podem ser dolorosas e frustrantes, especialmente quando você se esforça para mudar e nada parece funcionar. Hoje vamos abordar um tema poderoso e transformador: a cura da árvore genealógica e a quebra das maldições familiares. Este tema é de extrema importância para a vida cristã, pois a Bíblia nos ensina que podemos ser libertos dessas correntes invisíveis que nos prendem. Neste vídeo, você descobrirá como identificar essas maldições, entender sua origem e, mais importante, como quebrá-las de uma vez por todas através da fé e da oração. Fique conosco até o final para aprender essas verdades transformadoras e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo que pode mudar a sua vida e a da sua família para sempre. Vamos juntos nessa estrada de libertação e cura. Para entendermos a cura da árvore genealógica e a quebra das maldições familiares, primeiro precisamos definir o que é uma árvore genealógica. A árvore genealógica é uma representação visual da linhagem familiar, mostrando como os membros de uma família estão relacionados entre si ao longo das gerações. Ela nos ajuda a rastrear nossos ancestrais e identificar padrões que podem estar presentes em nossa história familiar. Na Bíblia, encontramos várias referências às maldições familiares. Essas maldições são consequências de pecados cometidos por nossos antepassados que podem afetar as gerações seguintes. Segundo a Bíblia, maldições podem ser transmitidas de pais para filhos, causando problemas recorrentes em áreas como saúde, finanças e relacionamentos. Um exemplo clássico de maldição hereditária na Bíblia é a história de Caim e Abel. Após Caim matar Abel, Deus colocou uma marca sobre ele, e essa marca afetou toda a sua descendência. Outro exemplo é a família de Abraão. Embora Abraão fosse um homem de fé, vemos que suas ações, como mentir sobre sua esposa Sara, foram repetidas por seu filho Isaque e seu neto Jacó, mostrando um padrão de comportamento transmitido através das gerações. Esses exemplos bíblicos ilustram como os pecados e comportamentos dos antepassados podem impactar as gerações futuras, criando ciclos de maldição que precisam ser quebrados. Essas maldições não são apenas consequências espirituais, mas podem também manifestar-se de forma física e emocional, afetando profundamente a vida das pessoas. Entender o conceito de maldições familiares, segundo a Bíblia, nos ajuda a reconhecer os padrões negativos em nossas próprias vidas. Quando identificamos esses padrões, podemos buscar a cura e a libertação através da fé, da oração e da busca por uma vida em conformidade com os ensinamentos de Deus. A Bíblia nos dá a esperança de que, através do sacrifício de Jesus Cristo, podemos ser libertos dessas maldições e viver uma vida plena e abençoada. Para compreendermos a origem das maldições familiares, precisamos voltar ao início da história humana, ao pecado original. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo e com ele vieram suas consequências devastadoras. A desobediência deles não apenas afetou suas vidas individuais, mas também lançou uma sombra sobre toda a linhagem humana. Essa ação trouxe maldições que se manifestaram em formas de dor, sofrimento e morte que se estenderam por todas as gerações. A Bíblia está repleta de exemplos de maldições que foram passadas de geração em geração. Um dos casos mais conhecidos é o de Caim, que após matar seu irmão Abel, foi amaldiçoado por Deus. Essa maldição não parou com ele, mas afetou toda a sua descendência. Outro exemplo é o da família de Noé. Após o dilúvio, Noé amaldiçoou seu neto Canaã devido ao pecado de seu pai, Cam.
Essa maldição teve consequências duradouras para os descendentes de Canaã. O rei Davi também nos fornece um exemplo significativo. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu um grave pecado ao se envolver com Batseba e ordenar a morte de seu marido, Urias. As consequências desse ato foram sentidas por seus filhos e netos. O filho de Davi, Absalão, se rebelou contra ele e seu reinado foi marcado por violência e tragédia. Essas maldições bíblicas mostram como os pecados de uma geração podem repercutir nas seguintes, criando ciclos de destruição e dor. Mas como essas maldições se manifestam nas famílias modernas? Muitas vezes, vemos padrões de comportamento, doenças, problemas emocionais e dificuldades financeiras que parecem se repetir ao longo das gerações. Esses padrões podem ser sinais de maldições familiares em ação. Por exemplo, é comum encontrar famílias onde o alcoolismo ou o abuso de substâncias se repetem de pai para filho. Outros podem enfrentar ciclos de divórcios, infidelidades ou abusos que se manifestam de uma geração para outra. Há também famílias onde doenças crônicas como diabetes, hipertensão ou problemas cardíacos são comuns em várias gerações. Essas manifestações modernas de maldições familiares podem parecer difíceis de quebrar, mas a Bíblia nos oferece esperança. Através da fé em Jesus Cristo e da prática da oração fervorosa, podemos buscar a libertação dessas maldições. O sacrifício de Jesus na cruz nos redimiu do pecado e nos dá o poder de romper com esses ciclos negativos. Reconhecer essas maldições e buscar a cura espiritual é o primeiro passo para uma vida transformada e livre das amarras do passado. Você já parou para pensar nas consequências das maldições não quebradas na vida dos cristãos? Muitas vezes, essas maldições passam despercebidas, mas seus efeitos podem ser devastadores. Quando uma maldição não é quebrada, ela continua a influenciar a vida das pessoas de maneira negativa, afetando não só o indivíduo, mas também sua família e suas futuras gerações. As maldições não quebradas podem trazer uma série de problemas. Espiritualmente, elas podem criar barreiras que impedem o crescimento na fé, dificultando o relacionamento com Deus. A pessoa pode se sentir presa em um ciclo de pecado e arrependimento, sem conseguir experimentar a verdadeira liberdade que Jesus oferece. Esse bloqueio espiritual pode levar à desmotivação e ao afastamento da fé, tornando a vida cristã uma luta constante. Emocionalmente, as maldições podem causar um peso insuportável. A pessoa pode enfrentar sentimentos de depressão, ansiedade e desesperança sem entender a origem desses problemas. Esses sentimentos podem se espalhar pela família, criando um ambiente de tristeza e desunião. Conflitos constantes, falta de paz e problemas de relacionamento são comuns em famílias que estão sob maldição. As gerações futuras podem crescer em um ambiente disfuncional, perpetuando os mesmos problemas. Além disso, as maldições não quebradas podem ter um impacto significativo nas finanças e na saúde. Problemas financeiros recorrentes, como dívidas intermináveis e falta de prosperidade, podem ser um sinal de maldição. Doenças crônicas e inexplicáveis, que afetam vários membros da família, também podem indicar a presença de uma maldição. Esses problemas geram um estresse constante, minando a qualidade de vida e a felicidade da família. A necessidade de quebrar essas maldições é urgente. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo veio para nos libertar de todas as amarras do pecado e das maldições. Em Gálatas, está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Isso significa que temos a autoridade e o poder, através da fé em Jesus, para quebrar qualquer maldição que esteja sobre nossa vida e nossa família. Quebrar uma maldição não é um processo simples, mas é essencial para viver uma vida plena e abençoada. Requer reconhecer a existência da maldição,
confessar os pecados que a originaram e pedir a Deus a libertação. É um ato de fé e obediência que traz transformação e restauração para a vida dos cristãos. A cura da árvore genealógica e a quebra das maldições familiares têm fundamentos sólidos na Bíblia. Vamos explorar algumas passagens que mostram como a palavra de Deus oferece a solução para esses problemas. Primeiro, vamos entender que a Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de aliança e que Ele deseja que vivamos livres de qualquer maldição. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus fala sobre as consequências do pecado sendo passadas até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. No entanto, no mesmo capítulo, ele também promete misericórdia a milhares dos que o amam e guardam seus mandamentos. Isso nos mostra que a maldição pode ser quebrada através da obediência e amor a Deus. Outro exemplo poderoso é encontrado em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, onde Paulo escreve que Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Essa passagem é fundamental, pois demonstra que através do sacrifício de Jesus, todas as maldições que nos prendem podem ser anuladas. Jesus, ao morrer na cruz, levou sobre si todas as nossas iniquidades, proporcionando-nos uma nova vida, livre das amarras do passado. Além disso, em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, lemos que Jesus cancelou a escrita de dívida que havia contra nós, removendo-a e pregando-a na cruz. Isso significa que todas as acusações e maldições que estavam registradas contra nós foram eliminadas pelo poder do sacrifício de Cristo. A redenção através de Jesus nos dá acesso a uma vida de liberdade e bênção. O poder da oração e do arrependimento também é crucial nesse processo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus faz uma promessa maravilhosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essa passagem enfatiza que a cura e a libertação vêm através da humilhação, oração e arrependimento. Quando nos voltamos para Deus com sinceridade e reconhecemos nossos pecados e os pecados de nossos antepassados, abrimos a porta para que Ele haja em nossa vida e em nossa família. Outro exemplo de cura e libertação através da oração é encontrado no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, onde somos instruídos a confessar nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. A oração fervorosa do justo é poderosa e eficaz e pode trazer a libertação das maldições que têm assolado nossa linhagem familiar. Jesus também nos ensinou sobre o poder do arrependimento e do perdão. Em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, ele diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão é um passo essencial para a cura da árvore genealógica. Guardar rancor e mágoa pode manter as maldições ativas em nossa vida, mas quando perdoamos, liberamos o poder de Deus para atuar em nosso favor. Vamos agora explorar os passos práticos para a cura da árvore genealógica. Primeiramente, é essencial identificar as maldições que podem estar atuando em sua família. Observe padrões recorrentes de problemas como doenças, dificuldades financeiras, vícios ou conflitos familiares. Preste atenção nas histórias e comportamentos que se repetem de geração em geração. Essa identificação é crucial para entender quais áreas precisam ser trabalhadas e libertadas. Após identificar as maldições, o próximo passo é a confissão de pecados e o arrependimento. A Bíblia nos ensina que devemos confessar nossos pecados e buscar o arrependimento genuíno.
Reconheça não apenas seus próprios pecados, mas também os pecados dos seus antepassados que podem ter contribuído para essas maldições. Em oração, peça a Deus que revele qualquer pecado oculto que precisa ser confessado. Lembre-se de que a confissão sincera é o primeiro passo para a cura e a libertação. A oração específica de libertação é o passo seguinte. Dirija suas orações diretamente a Deus, pedindo que Ele quebre todas as maldições que foram identificadas. Use a autoridade que você tem em Cristo para declarar a quebra dessas maldições. Em nome de Jesus, renuncie a cada maldição que foi identificada, declarando que elas não têm mais poder sobre você e sua família. Ore com fé, acreditando que Deus é poderoso para libertar você de todas as amarras do passado. A renúncia a pactos e consagrações feitas pelos antepassados é um passo importante e muitas vezes necessário. Muitas famílias, ao longo das gerações, fizeram pactos ou consagrações a entidades espirituais que não são de Deus. Essas ações podem abrir portas para maldições e influências negativas. Renuncie a todos esses pactos em oração, declarando que você e sua família pertencem exclusivamente a Deus. Peça a Deus que feche todas as portas espirituais abertas por esses pactos e quebre qualquer ligação com o passado. Finalmente, a consagração da família a Deus é essencial para manter a libertação e viver em plena bênção. Dedique sua família a Deus, declarando que vocês irão servi-lo e segui-lo de todo o coração. Peça a proteção divina sobre sua casa e seus entes queridos. Estabeleça práticas espirituais saudáveis, como leitura da Bíblia, oração e participação em uma comunidade de fé. Ensine seus filhos sobre a importância de seguir a Deus e viver uma vida de obediência e santidade. Vamos abordar agora alguns testemunhos poderosos de cura e libertação que encontramos na Bíblia. Essas histórias não só ilustram o poder de Deus em ação, mas também mostram como a libertação pode transformar vidas e famílias inteiras. Um exemplo marcante é a história do rei Davi. Após seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Davi reconheceu seu pecado, confessou e se arrependeu profundamente. Deus o perdoou e, embora houvesse consequências para seus atos, Davi encontrou libertação e renovação em sua relação com Deus. Esse arrependimento sincero permitiu que ele continuasse a ser um homem segundo o coração de Deus e influenciasse sua linhagem de maneira positiva, culminando no nascimento de Jesus, o Salvador. Outra história é a de Maria Madalena, que foi libertada de 7 demônios por Jesus. Antes de encontrar Jesus, Maria estava aprisionada por forças espirituais malignas que a controlavam. Após sua libertação, Maria se tornou uma seguidora dedicada de Jesus, sendo uma das primeiras a testemunhar sua ressurreição. Sua vida transformada é um testemunho poderoso do impacto da libertação espiritual. A libertação de José, filho de Jacó, também é inspiradora. Vendido como escravo por seus próprios irmãos e injustamente preso no Egito, José manteve sua fé em Deus. Deus o libertou da prisão e o elevou a uma posição de poder como governador do Egito. A libertação de José não apenas transformou sua vida, mas também salvou sua família da fome e restaurou os relacionamentos quebrados. O impacto da libertação na vida dessas pessoas foi profundo. Davi continuou a reinar e escrever salmos que ainda hoje nos inspiram. Maria Madalena se tornou um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. José, ao perdoar seus irmãos e salvar sua família, nos ensina sobre a redenção e a restauração. Compartilhar esses testemunhos é essencial para a edificação da fé. Quando ouvimos histórias de cura e libertação, nossa esperança é renovada. Vemos que o mesmo Deus que operou na vida de Davi, Maria Madalena e José está disposto a agir em nossas vidas hoje. Testemunhos nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas e que a libertação é possível.
Além disso, ao compartilhar nossos próprios testemunhos, fortalecemos nossa fé e encorajamos outros. Quando vemos como Deus agiu na vida de alguém que conhecemos, somos incentivados a buscar nossa própria libertação com mais fervor. Testemunhos são uma ferramenta poderosa para a propagação da fé e a demonstração do amor e poder de Deus. Então, lembre-se sempre de compartilhar suas experiências de cura e libertação. Seu testemunho pode ser a chave para a transformação na vida de alguém. Cada história de libertação é um reflexo do amor de Deus em ação, mostrando que, não importa quão profundas sejam as nossas feridas ou quão fortes sejam as correntes que nos prendem, Deus tem o poder de nos curar e nos libertar. Para manter a libertação e a cura alcançadas, a vida de oração é fundamental. A oração é a nossa comunicação direta com Deus, onde buscamos orientação, força e renovação diária. Uma vida de oração constante ajuda a fortalecer nossa fé e nos mantém alinhados com a vontade de Deus. Quando oramos regularmente, criamos um ambiente onde o Espírito Santo pode operar livremente, nos guiando e protegendo contra qualquer tentativa de opressão espiritual. A oração não deve ser vista apenas como uma obrigação, mas como um privilégio e uma necessidade para a manutenção da nossa libertação. Além da oração, a santificação é crucial. Santificação significa nos separarmos para Deus e viver de acordo com seus princípios. Isso envolve a renúncia a práticas pecaminosas e a busca de uma vida de pureza e integridade. A Bíblia nos ensina que sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, é essencial viver em obediência aos mandamentos de Deus, pois isso nos mantém em um estado de graça e proteção. A santificação não é um ato único, mas um processo contínuo de crescimento espiritual e transformação. Quanto mais buscamos a Deus e nos dedicamos a viver conforme Sua palavra, mais nos afastamos das influências negativas que podem tentar nos afastar da nossa libertação. O papel da igreja e da comunidade na sustentação espiritual não pode ser subestimado. A igreja é o corpo de Cristo, onde encontramos apoio, encorajamento e ensino. Participar ativamente de uma comunidade de fé nos ajuda a crescer espiritualmente e a manter nossa libertação. A comunhão com outros crentes nos proporciona a oportunidade de compartilhar experiências, aprender juntos e nos fortalecer mutuamente. A igreja também oferece oportunidades para servir, o que nos mantém engajados e focados na obra de Deus. Através do ensino bíblico e da pregação, somos constantemente lembrados das verdades de Deus, o que reforça nossa fé e nossa caminhada cristã. A vida de oração, a santificação e a participação ativa na igreja formam um tripé essencial para a manutenção da libertação e da cura. Esses elementos trabalham juntos para nos manter firmes e fortalecidos na fé. Quando enfrentamos desafios e tentações, a oração nos conecta com Deus. A santificação nos mantém puros e a igreja nos sustenta com apoio e encorajamento. É uma combinação poderosa que nos capacita a viver uma vida plena e abençoada. É importante lembrar que a libertação e a cura são apenas o começo. Manter essa libertação requer dedicação contínua e um compromisso firme com Deus. Ao viver uma vida de oração constante, buscar a santificação e estar inserido em uma comunidade de fé, você estará se protegendo contra as forças que tentam roubar sua paz e alegria. Deus deseja que você viva livre e plenamente, e Ele providenciou todos os recursos necessários para que isso seja possível. Então, continue buscando a Deus com todo o seu coração, e você verá as bênçãos e a proteção dele sobre a sua vida e a de sua família. Vamos abordar algumas dicas práticas para evitar novas maldições em sua vida e na vida de sua família. Primeiro, é essencial aprender a identificar e evitar comportamentos que podem atrair maldições. Muitas vezes, certos padrões de comportamento, como mentiras, desonestidade, rancor e inveja,
abrem portas para influências negativas. Examine atentamente suas ações e atitudes diárias. Se perceber que está repetindo comportamentos negativos que seus antepassados tiveram, é hora de parar e buscar mudanças. Orar por discernimento e pedir a Deus que revele qualquer área da sua vida que precise ser corrigida é um passo crucial para evitar novas maldições. Ensinar a próxima geração sobre esses princípios é igualmente importante. As crianças e jovens precisam entender o impacto das escolhas que fazem e como seus comportamentos podem afetar não apenas suas vidas, mas também as vidas das futuras gerações. Compartilhe com eles as lições aprendidas e as verdades bíblicas sobre a importância de viver uma vida de obediência e santidade. Criar um ambiente familiar onde a palavra de Deus é valorizada e seguida ajuda a construir uma base sólida para que as próximas gerações vivam livres de maldições. Além disso, é vital usar recursos e ferramentas espirituais para a proteção contínua. A oração diária é uma dessas ferramentas poderosas. Dedique tempo para orar por proteção e orientação, pedindo a Deus que mantenha você e sua família seguros de qualquer influência maligna. Ler e meditar na Bíblia fortalece a mente e o espírito, proporcionando uma armadura espiritual contra as tentações e ataques. A participação em uma comunidade de fé também oferece suporte e encorajamento contínuos. Cercar-se de pessoas que compartilham a mesma fé e valores proporciona uma rede de apoio onde você pode aprender, crescer e ser fortalecido. Aconselhamento pastoral e a participação em grupos de estudo bíblico são maneiras eficazes de receber orientação espiritual e manter-se focado nos princípios de Deus. Outra ferramenta poderosa é o jejum. O jejum combinado com a oração intensifica sua busca por Deus e ajuda a quebrar qualquer laço espiritual que possa estar tentando se formar. Dedicar períodos específicos para o jejum demonstra seu compromisso com a santidade e com a busca por uma vida livre de maldições. Manter um estilo de vida de gratidão e louvor também é essencial. Agradecer a Deus continuamente pelas bênçãos recebidas e louvá-lo diariamente cria um ambiente espiritual positivo que repele forças negativas. A adoração sincera atrai a presença de Deus e proporciona paz e proteção para sua vida e sua família. Em resumo, evitar novas maldições requer uma combinação de vigilância espiritual, ensino às próximas gerações e uso constante dos recursos espirituais que Deus nos proporciona. Ao identificar e corrigir comportamentos negativos, ensinar e exemplificar princípios bíblicos para seus filhos e manter-se firme em oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes, você estará criando um escudo poderoso contra qualquer tentativa de maldição. Lembre-se sempre de que Deus deseja que você viva livre e plenamente, e Ele está ao seu lado em cada passo desse caminho. Falamos sobre a identificação das maldições familiares, a importância da confissão e arrependimento, a oração específica de libertação, a renúncia a pactos antigos e a consagração da família a Deus. Também abordamos como manter a libertação através da oração contínua, a santificação e o apoio da comunidade de fé. Agora é hora de você buscar a cura e a libertação para sua vida e sua família. Não deixe as correntes do passado impedirem o seu futuro. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e comece hoje mesmo a trilhar o caminho da liberdade em Cristo.